Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao webinar Plano Global, segunda década de ação pela segurança no trânsito, uma visão geral. Esse evento é promovido pela Recursos Urbanos, consultoria e treinamentos na área de mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável de cidades. Eu sou Lisandro Bulatif, estou mediando esse webinar. Tenho o prazer de anunciar agora a vocês a palestra do nosso convidado Paulo Guimarães. Paulo Guimarães é secretário de Mobilidade Urbana do município de São José dos Campos. Ele é engenheiro civil, pós-graduado em engenharia de custos, especialista em gestão e normatização de trânsito, tem MBA em mobilidade urbana. Ele possui mais de 20 anos de experiência na administração pública, já atuou também como diretor técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária, é membro da Câmara Temática de Educação e Saúde para o Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito e é presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana. Então, com a palavra, Paulo Guimarães. Olha, então tá, vamos lá então. Eu estou compartilhando minha tela. Daí... Abriu aqui, dá pra ver. Já deu. Então tá. Eu preparei materialzinho para a gente conversar. Então, a ideia agora, na verdade, a minha ideia é falar um pouquinho do núcleo, né, do NUITRAN, que tu bem comentou, né, mas eu queria antes trazer alguns aspectos que nos levaram, assim, à consolidação do núcleo aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, aqui no sul do país. Então, o título, né, o desafio que o Lisandro me propôs foi falar sobre contribuições da academia na promoção da interdisciplinaridade para a atuação na década de ação. E eu começo com essa figura, que eu acho que ela é bastante conhecida até de muitos, talvez de todos que estão aqui com a gente, né? Mas ela é muito emblemática quando a gente vai pensar nessa questão de ser interdisciplinar. Essa é uma das figuras que existe desse tipo, né? Um diagrama de Venn, onde a gente tem os fatores humanos em amarelo, ali os fatores viários ambientais, verde e veicular. Algumas outras figuras propõem até outras, complementam, né, com outros círculos. Mas o que ela nos transmite, né? Que existe uma quantidade, e o tamanho dela tenta nos dar uma proporção, e eu não trouxe esses números porque essas proporções não são consenso, existem várias tentativas de acertar esses números, eles devem ser diferentes de localidade para localidade. Então, assim, de termos gerais, a ideia é que é maior os fatores humanos, menor um pouco os viários ambientais e menorzinhos os veiculares. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque é muito interessante a gente pensar que a gente segmenta, né, os fatores causais dos acidentes, né, os fatores contribuintes, aqui no caso, e assim também a gente segmenta o olhar da gente para isso, né. Por muito tempo, eu olhei muito para essa bolinha verde, porque é fator viário ambiental, eu trabalho com engenharia, e meu universo era esse círculo não, essa elipse, né. E eu achava muito interessante essa sobreposição da elipse, né, porque, bom, será que eu posso pensar em coisas, em estratégias de intervenção viária que mexam no fator humano, no comportamento humano? Isso é interessante. E daí é que começa a acontecer a interdisciplinaridade, né, para eu poder, e de fato essas interseções aqui, né, são... eu fico pensando, às vezes, que elas devem ser maiores do que a gente pensa. A gente poderia botar essas bolinhas bem empilhadinhas, né? Onde as coisas acontecem conectadamente, né? Que é o que tanto o Lisandro quanto o Paulo trouxeram das rodovias que perdoam. Qual é o conceito das rodovias que perdoam? É eu fazer alguma atividade, alguma intervenção viária, na via, de engenharia, que, caso o comportamento do humano não consiga lidar com aquele ambiente, falhe ao lidar com aquele ambiente, ele não é levado ou a morte, ou ao ferimento grave, uma lesão grave, né? Então, ela é essa iteração, ela está exatamente aqui dentro desse meio, né? E assim também com o veículo, e às vezes acontece entre os três. Então, isso aqui já nos joga direto para o olhar misturado, ligando áreas de conhecimento. Porque no fator humano acaba sempre caindo muito lá para educação, fiscalização, até questões legais relacionadas ao fator humano. O fator viário ambiental cai muito para engenharia civil, construção. O fator veicular tem aspectos de tecnologia, né, de carros autônomos, tem a parte da mecânica dos veículos. Mas o que nos move agora, eu acho, é tentar
pensar nisso não separadamente, não nessas colunas, e eu trouxe esse quadro de medidas de segurança viária, que ele traz 5 eixos aqui, né, eles são muito similares aos esses 5 dos 6, né, do Penatrans ali, que o Elisandro mostrou, não são a mesma coisa, né, mas eles trazem muito essa mesma organização. E o que acontece? A gente vê claramente, né, que tem aqui fatores, medidas de segurança viária relacionadas ao usuário, ao veículo, à infraestrutura, a forma que a gente se organiza e a questão do resgate. E quando a gente olha isso em coluna separadamente, a gente está tendo um olhar compartimentado. E, de novo, a gente enxerga nesse quadro muitas áreas de conhecimento, e é isso que nesse sentido que vai ser toda a minha conversa hoje com vocês, né, treinamento, educação, né, fortemente a questão de educação, leis, questão jurídica, né, questão do direito, aqui bastante a questão de mecânica e informática, né, os carros autônomos, as vias que falam com os carros que falam com as vias, enfim, que auxiliam os usuários também, aqui bem a parte de engenharia, aqui a parte de gestão toda colocada, como é que a gente planeja, como é que a gente busca financiamento, tudo isso o Paulo comentou, né, e tu vê que ele aparece bem aqui, compartimentado, em pilares, em colunas aqui no caso, né, mas o nosso desafio, na verdade, é trabalhar horizontalmente aqui, né, se eu conseguir planejar uma infraestrutura viária que ajude o usuário a entender aquela infraestrutura e a se comportar melhor. Vocês veem que assim a gente pula do conceito das rodovias que perdoam, que é super importante, a gente tem que ter ele bem estabelecido, ele tem que ser muito bem consolidado, mas a gente precisa dar um passinho adiante, que é as rodovias que cuidam, porque o perdão está relacionado que a pessoa comete um erro e ela não tem que ser condenada a se machucar severamente, nem muito menos a perder a vida. Então, isso é básico, tem que acontecer, a gente tem que ter elementos de rodovias que perdoam nas rodovias e vias, né, de forma geral, no meio urbano também. Então, um clássico disso na rodovia é as áreas de escape maiores, não ter árvores no entorno da rodovia, né, que a pessoa possa colidir contra ela. Ok, então se ela sair da via, ela não bate, ou ela não tem uma capotagem séria, porque o talude é suave, né? Bom, mas quem sabe a gente também tem que atuar e se organizar e planejar para a via ter aqueles elementos no bordo, os bordos alertadores, também chamado de guia sonora, rumble strip, que são aquelas, né, rasurazinhas, que se ele dá dorme, se ele se distrai e passa naquilo, emite um som, ele acorda, e ele, então, não é educado, treinado, mas ele é lembrado para se cuidar. Então, é uma rodovia que está cuidando para o motorista ter esse comportamento seguro, né? Então, além de desculpar, a gente tem que planejar, usar tecnologia, usar engenharia, usar questões do carro para cuidar do comportamento humano, né? Então, esse passo para frente é bem importante a gente dar. Agora, eu vou convidar, e convido mesmo, encarecidamente, que o pessoal participe acessando esse www.mente.com e digitando esse código 76337044. Alternativamente, eu vou pedir para o Lisandro colocar, eu já vou tirando isso aqui, eu vou pedir para o Lisandro colocar ali no chat um link, que só clicando nele também já vai direto para essa plataforma que a gente vai fazer uma interaçãozinha. Pode ser feito pelo celular, pode ser feito pelo computador. E enquanto isso, eu vou mudando aqui de tela. Cristine, eu acredito que, pelo que eu estou acompanhando aqui, a gente está com uma audiência agora bem baixa. Eu acho que não vai ter muita... Não vai dar. Resposta. Então, vamos pular ela, porque eu só vou comentar, então, o que eu gostaria de... que eu ia perguntar para vocês aí. Eu fugi aqui da minha apresentação, só um pouquinho. Deixa eu botar de novo no modo apresentação. Início, que nós tivemos um problema com o áudio ali, acho que acabou afastando o pessoal um pouquinho. Mas o pessoal ouve depois, não tem problema, né? Bom, o que a gente ia conversar ali, eu ia tentar propor para ver em que áreas as pessoas trabalham, né, relacionadas a áreas do conhecimento, e eu tinha escalonado em 3 grandes áreas: saúde,
as ciências sociais, a área social e a área da engenharia, também localizar as pessoas no espaço, né, no mapinha, e ver o quanto as pessoas usam no seu trabalho essas mesmas áreas de conhecimento, que eu botei bem agrupadinho, né, áreas, conhecimentos de engenharia, conhecimentos de ciências sociais e conhecimentos de ciências da saúde. Quando a gente, normalmente, já usei esse artifício em outras oportunidades, a gente se surpreende a quantidade de pessoas da engenharia que usa conhecimentos da área de saúde, conhecimentos da área social no seu trabalho cotidiano. E faz sentido. Por quê? Porque realmente essa questão da interdisciplinaridade é forte, né? E foi pensando nisso, e foi motivado por isso, daí agora eu chego, enfim, no ITRAN, que a gente criou, né, um ITRAN que está previsto, que está estimulado, vamos dizer assim, né, essas iniciativas interdisciplinares estão estimuladas no nosso Código Nacional de Trânsito. Eu não vou ler todo ele aqui, está muito grandão, né, eu destaquei umas coisinhas que eu gostaria de conversar com vocês. A questão de planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, olha a abrangência disso, né? A questão é que a gente deve fazer esse planejamento integrado, várias áreas, e a ideia é que a gente promover essas ações integradas por meio de núcleos interdisciplinares universitários que integrem a universidade e a sociedade. E foi com essas palavrinhas-chave, né, isso que eu destaquei ali, que lá em 2018, por provocação da PRF, 3 unidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são as unidades, né, a minha unidade é a Escola de Engenharia, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Educação. Nós unimos professores dessas três unidades que desenvolviam que já tinham esse apego, né, essa curiosidade, essa dedicação a pesquisas na área do trânsito, e a gente criou esse núcleo. E o núcleo universitário interdisciplinar de trânsito, ele objetiva ser esse espaço para a gente aproximar e também incentivar os estudos e qualquer tipo de ação, não só estudos, né, relativos à temática do trânsito e mobilidade aqui. Ela é no Rio Grande do Sul, então a gente trabalha isso muito no âmbito do Rio Grande do Sul, aproximando entidades municipais, federais e estaduais, né, e a própria universidade. E daí, dessa aproximação, dessa ideia, resultou o núcleo que hoje ele congrega a Faculdade de Arquitetura, que é outra unidade, né, a Escola de Engenharia, que eu já comentei, a FACET, Faculdade de Educação, e a FAMED, Faculdade de Medicina. Isso é o interdisciplinar dentro da universidade. E o que é de importante essa aproximação? Através do núcleo, por meio do núcleo, eu hoje conheço professores da FAMED, professores da FACED, da arquitetura, que têm esse interesse em atuar, têm esse olhar para o trânsito, e para a mobilidade, enfim, né, para todo o aspecto. E isso nos aproxima em trabalhos conjuntos, isso nos permite olhar pela ótica do outro, né, não ficar só olhando para o campinho da gente, e isso traz ideias de desenvolvimento de pesquisa, traz soluções muito mais abrangentes, que contemplam muito mais essa diversidade que é a problemática, né, da segurança viária. Muito interessante, só de olhando, né, nesse âmbito das bolinhas verdes que são dentro da universidade. Mas não é só isso, né, o núcleo ele tem aquela conexão com a sociedade que a gente leu ali, né, do CTB. E compõe o núcleo, e na verdade, assim, são a força do núcleo, né, é muito importante para o núcleo, os parceiros do núcleo, né, que estão aqui apresentados pela EPTC, o DETRAN, a PRF, Comando Rodoviário, mais recentemente a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a Vigilância em Saúde de Porto Alegre, todos esses foram se incorporando, né, ao NUITRAN, e enriquecendo as discussões, enriquecendo as soluções, trazendo problemática para as bolinhas verdes atuarem, né, e proporem estudos de teses de mestrado, doutorado, TCCs, trabalhos de conclusão de curso, cursos de extensão, então em todas as esferas possíveis, né. E, para terminar, e deixar um tempo para a gente poder conversar um pouco, ouvir alguma pergunta, caso tenha, né, eu trouxe aqui a questão das atuações mais recentes do NUITRAN.
Então, o NUITRAN tenta ser um canal para falar sobre segurança viária. O Paulo colocou muito propriamente a questão assim, das pessoas se apropriarem da segurança viária como um problema. Ele falou do gestor, né, se apropriar, enxergar isso como um problema, mas na lógica dos sistemas seguros, o gestor tem que entender isso como problema, o pedestre, o motorista, o cadeirante, né, o ciclista, todo mundo tem que entender isso como um problema. E às vezes a gente não se enxerga como integrante dessa sistemática e como parte desse problema, e quando a gente se enxerga assim, a gente começa a tomar nas mãos da gente a parte da solução também. Então, falar sobre segurança viária, isso que está acontecendo aqui agora, é muito importante, porque cada vez mais pessoas vão se enxergando, vão ganhando seu papel, né, na segurança viária. E o NUITRAN também trabalha muito nisso, né, além das pesquisas que são feitas dentro das unidades. Eu particularmente trabalho com a parte de simulação, de simuladores de direção, onde a gente consegue conectar muito, né, eu estou agora investindo numa aproximação com a área da psicologia, porque a gente consegue botar as pessoas num ambiente simulado e botar situações que a gente não poderia, no ambiente real, colocar para elas, perigos, mudanças no sistema viário, né, e ver como é que elas reagem. E essa reação nos permite pensar em dispositivos para cuidar dessa reação exagerada ou equivocada que ela pode ter em uma determinada situação, que é dentro daquela linha que eu estava comentando das carrying highways, ou rodovias que cuidam, ou vias que cuidam, né, pensando numa forma, desculpa, bem abrangente. Aqui as iniciativas, falar rapidamente delas. O nosso carro-chefe, vamos dizer assim, do NUITRAN é o Seminário Nacional de Trânsito. Ele já está na sua 4ª edição, e aconteceu agora em setembro, sempre na Semana do Trânsito, né, todos os anos a gente faz isso, e acaba sendo... a gente traz nomes bem legais, discussões bem pertinentes, né, com nomes que trazem muita contribuição para quem está ouvindo, para a gente, para todos nós, né, para a gente aprender. Perdão. O NUITRAN Debates é uma versão mais dinâmica, menos formal, vamos dizer assim, que o seminário, mas também ele acontece de 3 a 4 edições por ano. E também a gente pega o assunto do momento, né, desafios da implementação, esse foi o último, né, da implementação das alterações do CTB pelos órgãos, gestores de trânsito. A gente traz nomes, os parceiros colaboram muito com essa identificação, e são discussões muito ricas que acontecem, então ele tem essa dinâmica, acontece quando surge algum assunto lá que a gente precisa. O bate-papo, esse é bem mais descontraído, é tipo uma reunião aberta do NUITRAN, onde a gente distribui o link, as pessoas podem entrar, a gente conversa sobre o que está a pauta daquela reunião, e as pessoas podem colaborar, né? E a gente também fez uma iniciativa de fazer uns podcasts explicando cada um dos parceiros ou alguma iniciativa das unidades envolvidas, né, na área da pesquisa. Convido vocês, então, terminando aqui, para visitar, para participar, eu nem sei como é que se diz isso, para se conectar, não é assim que se fala, mas enfim, ao nosso, seguir, eu acho que é isso, né, o nosso Instagram, que é o nuitran.urgs. E eu vou aqui tentar parar de compartilhar minha tela e devolver a palavra, agradecendo para o Lisandro.